o Catecismo nos diz o seguinte, já no parágrafo 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 livros, aqui 45, se nós contarmos Jeremias e Lamentações juntos, para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Olha só, então aqui o Catecismo começa dizendo uma coisa muito interessante, que foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deviam fazer parte na lista dos livros sagrados. Foi a tradição da Igreja, a tradição dos apóstolos. Então, quem decidiu os livros que faziam parte? Porque, veja, havia, na verdade, muitos e muitos outros livros que tinham sido escritos, mas que a Igreja entendeu que não eram livros inspirados. Se você pega, por exemplo, lá na época de Jesus, no primeiro século da Igreja ali, quando os apóstolos saíam para anunciar o Evangelho e eles fundavam as comunidades, muitas cartas eram escritas em nome dos apóstolos, mas na verdade muitas delas não eram dos apóstolos. Muitos evangelhos que rodavam ali na região não era escrito, nenhum deles eram escritos pelos apóstolos, porque a gente sabe que no início da igreja havia ali também uma seita dos gnósticos, e eles, para confundir a comunidade cristã, eles produziam esses escritos em nome de algum apóstolo famoso. Então eles colocavam lá, por exemplo, o Evangelho de São Pedro, o Evangelho de São Tomé. E aí eles distribuíam entre as comunidades para confundir a cabeça daquelas pessoas. E eles colocavam no meio daqueles escritos ensinamentos que eram heréticos, ensinamentos que não eram cristãos, que não eram católicos. E quem teve que discernir quais escritos desses eram dos apóstolos ou não, se eram livros inspirados ou não? Quem que teve que decidir isso? Foram os bispos da igreja. Foram eles que discerniram quais daqueles escritos eram canônicos, quais daqueles livros eram sagrados, inspirados pelo Espírito Santo. Você vê que na própria Bíblia não existe um índice, não existe um catálogo de quais livros são inspirados ou não. Quem definiu esse catálogo? Foram os bispos da igreja. Foi a própria igreja quem compreendeu, depois de muito tempo, quais eram escritos sagrados e quais não eram. Então, por isso que o catecismo começa. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais desses escritos deveriam constar entre os livros sagrados. E essa lista completa, diz o catecismo, é chamada de cânon. Dos livros católicos do Antigo Testamento, são 46 na Bíblia Católica. Agora, claro, algumas traduções acabam colocando no mesmo livro, ali juntos, os livros de Jeremias e Lamentações. Mas a maioria das Bíblias, elas diferenciam esses dois livros, tá? Jeremias e Lamentações lá do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, 27 livros. Lembrando que a diferença com as Bíblias protestantes é apenas relacionada ao Antigo Testamento. Com relação ao Novo Testamento, nós temos o mesmo número de livros, tá? São 27.